para você que está agora em casa, tá? Quem está aqui, olha, estou felicíssimo com você aqui hoje, né? Ontem eu estava lá assinando lá os livros, né? E alguém disse: pastor, fazia tempo que eu não vinha à igreja, a primeira vez que eu estou vindo depois de muito tempo. Que diferente, que gostoso, eu já tinha esquecido como é bom, né? E eu queria dizer exatamente isso. Durante quase 2 anos, a gente perdeu privilégios, não é verdade? A gente ficou preso em casa, a gente perdeu privilégios, por causa de uma condição de perigo, tá? Então não estou fazendo nenhuma palavra política aqui, não entenda nada errado aqui quando eu falo desse perdeu privilégios, tá? É que de fato a gente perdeu uma alegria, né, de poder estar junto com as pessoas. E eu queria dizer assim: não continue a perder os privilégios de poder estar na casa de Deus e estar em comunhão com os irmãos e desfrutar de um ambiente que é diferente, o ambiente da presença do Espírito. Então, se você está em casa, toma coragem, né? Ou toma vergonha, né? Não sei. E aí, vamos lá, vamos estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É o que está nas Escrituras Sagradas. Palavra de Deus, Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Pai querido, que nessa hora o Teu Espírito Santo possa controlar cada um de nós aqui, e aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, começando por mim, possamos receber do Senhor e aplicar às nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante perceber que os fatos narrados aqui em Mateus capítulo 18 são registrados por 3 dos 4 evangelistas. E é interessante que cada um tem uma percepção um pouquinho diferente do que aconteceu. Um pouquinho, talvez, não é, olhando para dentro dos seus próprios sentimentos. A gente vai aprender em psicologia que a realidade não é a realidade de fato, mas é a realidade que nós vemos, a realidade que nós percebemos. E que a nossa mente, isso diz a neurociência, quando recebe as imagens da realidade, ela completa as lacunas com as nossas experiências. Olha que coisa interessante, ela preenche os vazios com as nossas experiências. E é por isso que 3 evangelistas vão contar a mesma história, e vai ter algum aspecto que foi acrescentado nessa história, porque de fato a percepção daquela realidade foi vista sobre um ângulo diferente, sobre uma perspectiva diferente. Por exemplo, Marcos vai nos dizer lá no capítulo 9, contando essa mesma história a partir do verso 33, que os discípulos vinham discutindo entre si no caminho, escondido de Jesus, qual deles seria o maior no reino dos céus. Não, eu acho que eu vou estar do lado direito, sentado, né? Jesus vai estar no trono, eu vou estar do lado direito. E dizer, a ordem hierárquica aqui, eu aqui, você ali, não, você meia boca, fica lá no fundo e tal. E eles estavam lá discutindo, não, eu vou ser o primeiro, você vai ser o primeiro. E quando Jesus perguntou o que eles estavam discutindo, eles não tiveram coragem de falar, e por isso ficaram quietos. É isso que está registrado lá em Marcos. Já em Lucas, diz que Jesus, conhecendo os pensamentos deles,
E sabendo que eles estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus, ele lhes faz a pergunta que está registrada no texto que nós lemos em Mateus: quem é o maior no reino dos céus? Aí, todo mundo ficou enquadrado naquela questão, porque vinham discutindo. E aí Jesus então começou a responder quais eram os critérios que o rei usa para a hierarquia e também para a economia do seu reino. Essa é uma coisa importante, porque todo esse capítulo é a resposta de Jesus àquilo que eles estavam discutindo. Não era apenas a primeira figura, mas todo esse capítulo Jesus está apontando, está dizendo assim: olha, sabe como é que funcionam, ou quais são os critérios em que o rei avalia a importância da nossa vida e do nosso ministério? Então eu vou ensinar para vocês aqui. E aí ele começa a descrever esses critérios. Eu queria começar a olhar para esse texto agora de manhã, e quero, se Deus permitir, concluir o estudo desse texto hoje à noite no nosso culto. E o primeiro critério que vai aparecer é um critério interessante. Ele diz assim: olha, sem conversão nem se entra no reino. Esse é o primeiro critério que Jesus vai colocar. Se vocês não se converterem como essa criança, vocês nem entram no reino. Não adianta nem ficar discutindo quem é o primeiro. Isso está aqui nos versículos 1, 2 e 3. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus, perguntaram quem é o maior no reino dos céus, e chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, o primeiro critério, de valor na nossa vida, deve ser trazido para a nossa alma, apresentado por Jesus, chama-se conversão. Porque sem isso não se entra no reino de Deus. Mas o que Jesus queria dizer usando essa palavra conversão? A Bíblia nos afirma que Jesus tomou uma criança que estava por perto, por ali, trouxe ainda mais perto dele, depois colocou no seu colo e afirmou que se primeiro eles não se convertessem para se tornarem como aquela criança nos seus braços, nunca entrariam no reino dos céus. A palavra usada aqui por Jesus significa mudança de rumo. Conversão, aqui nessa expressão de Jesus, é dar meia volta, não é? É como a gente está dirigindo um carro, diz assim: é proibido convergir, fazer a conversão à esquerda, ou fazer a conversão em U. Ele está dizendo: olha, é necessário fazer uma conversão em U. A ideia aqui é dar meia volta. Você está indo para a direita, você vai para a esquerda. Você está indo para o norte, agora você vai para o sul. É uma mudança de rota. É isso que ele está colocando aqui para a gente. E a essência que ele está colocando daquilo que significa essa conversão é que os valores que eles estavam buscando, os alvos que eles estavam disputando entre si, não tinham nada a ver com os valores do reino de Deus. Estavam lá brigando para saber quem era o maior. E Jesus diz assim: não entendeu nada. Esses alvos que vocês estão procurando, esses valores que vocês estão determinando para a vida de vocês, não são os valores do reino. Se vocês não mudarem de cabeça, vocês nem no reino entram. É isso que Jesus estava falando. Enquanto eles estivessem competindo para serem os maiores, eles estariam, na verdade, se afastando do reino de Deus. E aqui Jesus faz uma observação que é muito estranha para a gente, porque a economia de mercado vai ensinar para a gente o valor da competição, não é?
E a gente aprende isso desde muito cedo na vida. Eu entendi esse negócio de competir e me tornei tremendamente competitivo. Essa é uma coisa que está dentro de mim, tá? Quando era criança, eu não tinha essa percepção. E aí eu estava na escola sendo alfabetizado, e naquele tempo, né, era diferente o jeito de alfabetizar de hoje. A gente usava um negócio chamado cartilha. Quem é do tempo da cartilha aqui? Tá velhinho, hein? Não existe mais esse negócio, né? E aí você ia aprendendo, né, a soletrar, e aí tinha, né, vai fazendo, juntando as vogais, né? Vocês não lembram disso, os mais jovens não sabem nada disso, né? Mas a gente fez assim, né? E lá era um negócio meio individual, cada um estava numa lição diferente da cartilha. Um estava no comecinho, outro estava mais no meio e no fim, e ali estava acontecendo. E aí o meu pai e minha mãe diziam: em que lição você está? E eu estava ali e tal, então vamos ter que melhorar. E tinha um cidadão lá na minha classe, que o cara era bom demais, e ele estava sempre lá na frente. E aí os meus pais começaram: você vai ultrapassar esse cara, você vai conseguir e tal. E eu estudava, porque eu aprendi um valor chamado competição. E aí, motivado por essa competição, né, eu me lembro do dia que eu passei o cidadão. E a coisa foi tão legal que o meu pai foi comprar, né, lá não é Vina não, em São Paulo, é salsicha mesmo, tá? Foi comprar salsicha para fazer, né, hot dog, né? E a gente foi fazer uma festa em casa para celebrar que eu tinha passado aquele cara. Olha só que coisa. E de repente Jesus fala assim: olha, o valor do reino não é esse, tem um outro valor. No reino de Deus tem outras coisas que são importantes e que colocam a economia de mercado às vezes em xeque com a economia da fé. E é disso que Jesus está falando. E aí ele está dizendo: ó, se você não aprender a ser como uma criança que pode depender de mim, assim como uma criança sem medo e sem problemas depende dos seus pais. Se você não aprender a ser como uma criança que confia em mim, assim como uma criança não tem qualquer dificuldade para confiar nos seus pais. Se você não aprender a ser como uma criança que tem afetividade com Jesus, como ele tem com seus pais. Domingo passado eu fui jantar, não é, com a minha família, depois dos cultos, e estava a minha netinha, né, e ela falou: vovô, eu estava cansada depois dos cultos, já sabe, criança assim, me pega no colo. Eu falei assim: tá bom, pego no colo, mas tem que me dar um beijo. Ela não teve dúvida, foi lá e me largou um beijo na boca. Na boa. É disso que Jesus está falando. De ser como criança que não vê mal nenhum nisso, simplesmente está expressando o seu afeto e recebe o afeto. Como uma criança que deseja aprender de Jesus, como também uma criança não tem vergonha nenhuma de perguntar e aprender com seus pais, como uma criança que deseja participar das coisas de Jesus, assim como uma criança quer participar de tudo junto com seus pais. E a conversão nesse sentido é dar uma meia volta no nosso estilo de vida, às vezes orgulhoso, independente, e se colocar nas mãos do Senhor para sermos conduzidos pela vida, assim como uma criança é conduzida pela vida e não tem qualquer temor de ser conduzida pela vida. É preciso ser como criança para ser de Jesus.
conversão que nos leva a ter coragem de se arrepender dos nossos erros, coragem para pedir perdão, coragem para se submeter à autoridade, coragem para desejar ardentemente aprender, coragem para amar, simplesmente porque o outro existe, capacidade de se deixar conduzir. E hoje Jesus quer que você e eu aprendamos a caminhar com Ele. Mas para isso é preciso que eu e você decidamos mudar de rota, porque nós fomos tão treinados por esse mundo com outros valores, que isso já está aqui dentro da gente desde pequenininho. E a gente tem que abrir mão do nosso orgulho, da nossa autodeterminação, da nossa independência, para deixar o Senhor Jesus nos ensinar a ser súditos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e caminhar com Ele. Mas sabe o que é estranho? É que Jesus não estava ensinando as multidões. Quem é que ele estava ensinando aqui? Quem eram as pessoas a quem Jesus estava ensinando? Eram os 12 discípulos dele. E aqui fica uma questão muito interessante, é que apesar de estarem caminhando com Jesus há tanto tempo, eles não tinham aprendido a lição principal, que sem conversão, sem essa entrega total, nós não podemos nem ser o primeiro no reino, nem o melhor, mas o pior, nem entrar dentro do reino. E às vezes a gente encontra isso em vários grupos religiosos, dentro da igreja, dentro das confissões de fé, dentro das religiões. Tem muita gente, mas que ainda não aprendeu a lição principal. Se a gente não pular no colo de Jesus e não for como uma criança que se deixa conduzir por Ele, a gente não vai entender nada a respeito do reino de Deus. E às vezes até a gente vai querer transformar as coisas de Deus na economia, não é? De mercado do mundo. E o Senhor vai dizer: não posso abençoar uma coisa dessa. Queridos, a principal lição desse texto é essa. Primeiro, Jesus tem que ser o primeiro, e a gente tem que pular no colo do Senhor. E é por isso que essa canção eu pedi para ser cantada hoje, né? Eu quero ser como criança. Porque às vezes a gente quer crescer tanto na vida que esquece que há valores que não se podem perder ao longo do tempo da nossa existência. Segunda coisa que esse texto me ensina, e lembra que Jesus está aqui colocando as bases do que significa pertencer a esse reino. Lá no capítulo 9, versículo 35 do Evangelho de Marcos, que é o texto paralelo desse aqui, diz assim: assentando-se Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Olha, ele acabou de falar: se não houver conversão, nem no céu você entra. Mas agora ele mexeu na ferida. Ele diz assim, ó: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Está mudando a ordem. Que negócio é esse? Quando eu li esse texto, me veio à mente, né, a imagem, uma cena que eu vi alguns anos atrás. Eu acho que muita gente aqui deve ter visto, porque se espalhou essa cena nas redes sociais, né? E muita gente viu esse filminho que eu vi, que era uma corrida de crianças Down. Eu não sei se você lembra dessa cena, muita gente deve ter visto, né? As crianças estavam fazendo uma corrida, né? Tipo uma Olimpíada, né? de crianças Down.
E estava lá todo mundo correndo. E de repente, uma das crianças cai no meio da corrida. E o que estava lá em primeiro lugar viu cair. Ele para, olha o menino caído, volta na boa, e com a medida que ele vai voltando, outros também param, voltam, levantam o menino que estava caído. Quando está tudo bem, eles continuam a correr. E todo mundo que estava lá parou. Ele disse: o que está acontecendo? Que negócio é esse? É disso que Jesus está falando. O reino de Deus é diferente. Segundo o critério da economia do reino, se você quer ser o maior, então tem que aprender a abençoar e servir os outros. Se de fato nos convertermos e aprendemos que os valores da economia de mercado e da economia do reino de Deus são tremendamente diferentes, ser o maior no conceito da economia de mercado é estar em uma posição em que tudo e todos giram em torno de você. É isso que significa ser o maior na economia de mercado. Eu estou aqui, tenho poder, tenho autoridade, tenho destaque, todo mundo está aqui na minha volta. E todo mundo que está à minha volta está aqui para me servir, para atender os meus desejos. Mas o modelo de importância no reino de Jesus é Jesus mesmo. E Ele, como líder e Senhor, nos ensinou que para Ele ser o líder e Senhor das nossas vidas, primeiro Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana de servo e tomou os nossos pecados sobre si na cruz do Calvário e desceu ao Hades, o lugar que a gente chama de inferno, e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe, se hoje eu grito Senhor Jesus, é porque Ele não teve problema de deixar a glória de eternidade dele. E sabe, às vezes a gente não entende a grandeza disso. A gente fala essas palavras e a gente não entende a grandeza disso. Esse foi um ato irreversível. Por toda a eternidade, aquele que era espírito passou a ter um corpo glorificado, mas por toda a eternidade. Ele se limitou por toda a eternidade, por mim e por você. Consegue entender a grandeza disso? Como uma criança que gosta de ajudar, o que anda com Cristo vive para ser uma bênção. E aí os nossos valores são outros. Nosso valor agora é: quanta gente eu posso servir? Quem é o aflito que Deus quer que eu abençoe? Quem é o faminto que eu preciso alimentar? Quem é o doente que eu tenho que ir lá e afofar a cama? Para quem eu tenho que expressar esse amor tão grande de Deus que foi derramado sobre a minha vida? E sabe, isso a gente faz segundo os valores do reino de Deus, não porque a gente tem lucro, a gente faz desinteressadamente. Alguns anos atrás eu preguei num congresso de juventude, e um cantor gospel, não tão famoso assim, chegou para cantar naquele evento. E eu confesso que eu olhei aquilo que estava acontecendo e me deu um negócio ruim no coração. Aquele homem chegou numa limusine. Tinha um séquito atrás dele aqui.
E eu fiquei só olhando. Fiquei pensando comigo, o que é que Jesus pensaria de tudo isso? Porque o que Jesus ensina, o princípio do reino é tão diferente. A importância e a autoridade de uma pessoa no mundo espiritual não está nos títulos que detém, nos recursos que tem, no poder institucional que tenha, mas na sua capacidade de abençoar outros, servir, ajudar, amar, cuidar, investir de si mesmo nas pessoas e inspirar o coração de outros com a sua vida. E a minha palavra para você hoje é: cuidado com os seus valores, porque o que o inimigo vai tentar fazer, mesmo no meio dos discípulos, e lembra da história onde está acontecendo, no meio dos discípulos, é corromper os valores de Deus na nossa vida com o espírito desse mundo. Por isso, eu preciso aprender com Jesus a ser como criança e pular no colo dele. E nessa manhã, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, e a gente vai celebrar daqui a alguns minutos, eu queria convidar você a pensar um pouquinho nisso. Luiz, você me ajuda a cantar essa canção mais uma vez? Quero ser como criança. E eu queria que a gente orasse agora, antes de celebrar a ceia do Senhor, por isso. A gente vai sendo treinado nesse mundo. E a gente não percebe que os nossos valores vão mudando. Eu não estou dizendo que você não tenha que ser um bom profissional, que você não tenha que ganhar dinheiro, que você não tenha que, enfim, estudar. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que a sua essência não pode mudar. O valor que rege a tua vida não pode ser o mesmo da economia de mercado. Porque se você levar a economia de mercado para a tua casa, tua família vai se quebrar. Porque a gente ama as pessoas da nossa casa simplesmente porque elas existem, não porque elas são os maiores ou os melhores. Você já está conseguindo perceber? Eu só vou amar o meu filho se ele for o melhor. Não, é disso que Jesus está falando. Não é assim que funciona. Às vezes o Senhor vai colocar pessoas que, em questão de mérito, tá? E se é que a gente pode fazer juízo de mérito de alguém, quem somos nós para isso? Você diga: não, essa pessoa não merece. Porque era assim que os fariseus pensavam, e Jesus os chamou de hipócritas, porque eles estavam tão contaminados por essa visão, que eles não podiam ver que aquilo que era a pária da sociedade daquele tempo, podia ser resgatado no poder do alto. E quando a gente tem os valores do reino, a gente olha para as pessoas e diz: Deus tem um plano para aquela vida. Está lá na sarjeta, como às vezes a gente está lá trabalhando na Cristolândia e vê gente na sarjeta que todo mundo já desistiu e diz: não dá certo, nem a família aguenta mais. E a gente chega lá para aquela pessoa e diz assim: Jesus tem um plano para a tua vida e me mandou aqui para fazer diferença. E a gente paga a conta, e não é barato não. Só o sonho de mãe, tá? Esse projeto que, se Deus quiser, em março do ano que vem a gente vai começar, custa R$40 mil por mês. Eu não comecei ainda porque eu não tenho esse dinheiro. Eu preciso de mantenedores para me ajudar, porque eu tenho que ter toda uma estrutura que o Estado pede para mim, porque tem crianças lá. E custa caro, tem que ter psicólogo, tem que ter assistente social, tem que ter nutricionista, custa caro, não é barato não. Mas em nome de Jesus nós vamos fazer.
Porque eu estou olhando para aquelas mães e estou olhando para aquelas crianças do jeito que Jesus olha para elas. E é por isso que lá no sermão que Jesus pregou, não é? Chamado de sermão profético, ele diz: olha, eu vou separar os bodes das ovelhas. E ele disse: ó, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Lembra disso? Porque esses aí entenderam a economia do rei e disseram: Senhor, do teu jeito, vou aprender, vou levar isso para minha casa, vou levar isso para minha vida, vou levar isso para... E a gente pensa: não vai dar certo. A gente vai na contracultura da economia de mercado, mas dá certo, porque a glória é de Deus. A glória é de Deus, a glória é de Deus. E as coisas de Deus acontecem porque a glória é de Deus. E hoje eu queria orar com pessoas aqui, talvez no meio dos discípulos aqui, que Jesus está dizendo assim: filho, tua vida está uma confusão, você está enrolado, porque ainda você não deu meia volta nos teus valores, você não se converteu, você não deixou eu mexer na essência, só na aparência. E hoje o Espírito Santo está dizendo assim: eu quero mexer em tudo, posso? Vai ser uma revolução. Sabe por que é uma revolução? Porque a gente não entende o jeito de Deus pensar. E a gente tem que ser como criança que não entende tudo porque o pai está fazendo, mas que confia que Ele tem o melhor para a vida dele. E se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu quero orar por você. Mas essa é uma decisão difícil de tomar. É uma decisão de dar uma meia volta completa e deixar o Espírito de Deus guiar a sua vida do jeito dele. E pular no colo de Jesus. E não adianta você querer ensinar Jesus como é que ele vai trabalhar, porque ele não vai te obedecer. Ele vai fazer do jeito dele. E quem vai ter que aprender a obedecer é você. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você e quer fazer essa entrega, essa meia volta, essa corajosa colocação da alma, da vida, do corpo, dos negócios, de tudo, da família, nas mãos do Senhor, eu queria convidar você para vir aqui à frente para a gente orar juntos assim, nesse momento dessa entrega. E eu explico por que eu faço isso. Porque se você está dizendo que vai fazer do jeito de Jesus e não faz do jeito de Jesus nem na igreja, não minta para você mesmo, você não vai fazer lá fora. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, vai levantando aí, em nome de Jesus, vem para cá. Se tem uma família a quem o Espírito de Deus está falando: olha, vamos dar meia volta, vamos dar uma meia volta no nosso jeito de ser aqui em casa. Venha marido e mulher junto, venha os filhos juntos, diga: Senhor, vai nos ensinar, nós vamos ter que aprender. Eu quero aprender o teu jeito, como é que funciona a dinâmica da economia de Deus na nossa vida, do jeitão de Deus administrar as coisas. E a gente vai aprender com Ele. E não se iluda porque você está numa igreja fazendo isso, porque estavam lá os discípulos e eles não tinham entendido ainda a essência. Então, se hoje o Espírito de Deus está falando, pode vir, em nome de Jesus, pode vir para cá, que a gente vai orar juntos agora. E depois a gente vai cantar essa canção como um reafirmar da nossa fé, que eu quero ser como criança e deixar Jesus conduzir a minha vida. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora se prepara, vai ser uma revolução, viu? Deus vai fazer uma revolução, não tenha dúvida disso não. Mas é uma santa revolução, uma santa revolução.
A gente vai orar juntos agora, tá? Algumas coisas o Espírito Santo te ensinou enquanto a gente estava falando aqui. Talvez sejam áreas de resistência no seu coração. Jesus, eu vou sempre até um certo ponto, mas quando chega ali naquele lugar de fazer a meia volta completa, eu travo. Então fala para Jesus, onde está o ponto de resistência? Onde você tem medo de entregar? Onde na verdade às vezes não é nem medo, é que você está agarrado nessas coisas. E começa a dizer: Jesus, me ajuda, porque hoje eu quero deixar na tua mão a minha vida por completo. Tem que haver uma mudança, me ajuda, Senhor. Se tem alguma coisa dentro do casamento que precisa ser acertada, cada um vai falar do seu coração diante de Deus, mas quando terminar esse culto, vocês estiverem indo para casa, contem um para o outro o que o Espírito Santo falou com vocês, e deixe o Espírito de Deus abençoar a sua casa. Agora eu quero orar por você. Querido Jesus, as palavras que eu li são tuas, que estão escritas nas Sagradas Escrituras, e nós por fé tomamos posse delas agora. E esses meus irmãos queridos e amados, ouvindo a voz do teu Espírito, estão dizendo: Senhor, eu estou dando meia volta e estou querendo aprender esse processo novo de vida, e eu quero te pedir, Senhor, seja o professor particular de cada um deles. Abre a janela, Senhor, do céu e começa a derramar do teu Espírito Santo sobre a vida deles, e que a graça do Senhor esteja sobre eles, que o amor do Senhor esteja sobre eles, e que eles possam, Senhor, ser como criança e serem carregados no colo pelas áreas difíceis que eles têm que atravessar e que eles não sabem como atravessar, mas que venha o teu braço forte, levante, Senhor, sustente, e que eles sejam amparados pela tua graça. Em nome de Jesus que eu te peço, abençoa, 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 como uma criança sentada no teu colo. É aquilo que eu oro em teu nome. Amém e amém, amém.